Olá, queridos, graça e paz, prazer estar aqui com vocês, ministrando a palavra do Senhor. Vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Jeremias. Começamos a falar para os jovens a semana retrasada e hoje a gente vai continuar falando sobre esse livro tremendo, sobre esse profeta maravilhoso da Bíblia, né? Só para a gente pontuar algumas coisas, caso você não conheça, não saiba quem é Jeremias. Jeremias é um profeta, um dos profetas maiores, um dos livros chamados profetas maiores na Bíblia, ao lado de Isaías e Ezequiel. Ele escreve 2 livros, o livro cujo nome está Jeremias e também o livro de Lamentações. É um livro de choro mesmo, de lamento contra a nação de Israel. Por que isso? Porque o chamado de Jeremias foi um chamado muito duro. Jeremias era filho de sacerdote. Na verdade, se ele era filho de sacerdote, ele por linhagem seria sacerdote. A escolha dele natural seria para acompanhar o ministério sacerdotal do pai, já que ser sacerdote dependia de você ser de uma linhagem de sacerdotes. Só que Deus chama Jeremias, né? Chama Jeremias para uma missão difícil. Jeremias era profeta, era da tribo de Benjamim, norte de Israel, região norte de Israel. Anatote, né, era o lugar onde o seu pai Ilquias servia como sacerdote naquele lugar. Então, Jeremias era alguém que conhecia a palavra, conhecia o sacerdócio, conhecia a religião e conhecia muito bem a nação de Israel. E ele foi chamado ainda moço. Capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. O que Deus está falando para Jeremias? O chamado dele é algo assim profundo. Deus está dizendo, olha, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já tinha um ministério para você. Eu já tinha um propósito, eu já tinha te escolhido. Irmãos, como é importante esse versículo, né? A gente olhar esse texto, olhar esse versículo e a gente ver como Deus é poderoso. Olhar dentro da barriga da mãe de Jeremias, olhar ele ainda, um feto que ainda nem estava formado, Deus olhar para aquele ser e falar assim, eu te chamei, eu te consagrei, eu te escolhi antes que você tivesse forma. Gente, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus da vida, né? Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que escolhe. E essa palavra que Deus traz a Jeremias, ele vem nos dizendo uma coisa muito interessante, que o chamado de Deus, né, para nós, ele é um chamado que parte do céu e independe de idade, de local, né, ou de família. Qual era a idade de Jeremias quando Deus o consagrou? Ainda nem tinha nascido. Qual era a idade de Jeremias quando Deus o chamou? Aí sim, possivelmente ele era um menino ainda, muito novo, talvez um adolescente, né? Talvez, é o que a gente fala aqui de talvez. Mas ele no versículo 6, ele rebate o chamado de Deus e diz assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Por que ele diz que ele não passa de uma criança? Porque, como filho de sacerdote, ele estava sendo preparado para ser sacerdote e sendo preparado para quê? Para aguardar a idade adulta até que ele pudesse ser considerado homem pleno para exercer o seu ministério. Então havia uma limitação de idade com Jeremias. E quando Deus o chama e fala assim, ó, eu te consagrei para que você fosse profeta às nações, ele olhou e falou assim, mas eu não passo de uma criança. O homem estipulou para mim uma idade mínima. O homem estipulou para mim que eu não posso exercer um ministério profético, eu não posso ser sacerdote sem atingir tal idade, né? Ele apresenta diante do Senhor uma limitação, que é a limitação de idade para ele, né? Uma limitação, ele fala assim, olha, eu não vou ser ouvido, porque as pessoas não ouvem um adolescente, as pessoas não ouvem uma pessoa mais nova, não é? Então eu não posso ser usado pelo Senhor nesse momento. Se eu fosse o Senhor, eu esperava eu crescer mais um pouquinho. E aí o versículo 7, Deus rebate Jeremias, não digas, não passo de uma criança.
porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão. Irmãos, o que é interessante é que isso aqui vai nos lembrar do chamado de Isaías. Só que no chamado de Isaías, o que Deus faz? Ele pede um anjo para que pegue com uma tenaz uma brasa viva do altar e toque nos lábios de Isaías. Por que ele tocou nos lábios de Isaías com uma tenaz, com um instrumento, né, com uma ferramenta? Nem o anjo tocou na boca de Isaías, porque Isaías tinha lábios impuros. Ele mesmo falava: o meu modo de falar não é um modo santo. O meu modo de falar, meus lábios são impuros, eu habito no povo de impuros lábios. Então Deus determina que um anjo vai com uma ferramenta, o anjo nem toca no coração, na boca, de Isaías. Mas com Jeremias não. Jeremias, o próprio Deus estende a mão e toca na boca de Jeremias. Meu Deus do céu. Que liberação profética linda, né? Que liberação de ministério profético, de chamado lindo. O Senhor tocando nos lábios de uma pessoa. O Senhor tocando Ele mesmo, o próprio Deus. Olha o que diz assim, e o versículo 10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Olha o tamanho do chamado de Jeremias, Ele tinha autorização de Deus para derrubar coisas e reconstruir coisas. Ele tinha autorização de Deus, um poder para arrancar, mas também para plantar. Irmãos, muitas das vezes, esse é o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Um chamado de edificação, mas também para edificar algumas coisas, às vezes temos que destruir outras, né? E o chamado de Isaías era esse, né? E aí Deus começa a dar visões para Jeremias, né? Estou falando de Isaías aqui, meu Pai do céu. Deus traz visões para Jeremias. Que visões são essas? A primeira visão é a vara da amendoeira, né? A vara de uma árvore. E Jeremias olha aquela vara, né? É uma vara que está florescendo, né? É uma vara de amendoeira. E ele fala assim: ó, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Depois ele vem sobre a panela, né? A panela no fogo. Ele pergunta: o que você está vendo agora? Eu vejo uma panela no fogo cuja boca se inclina do norte, né? A panela estava virada para o norte, né? E o Senhor fala assim: ó, vai vir do norte o mal. Então, o que era basicamente o ministério profético de Jeremias? Era trazer um arrependimento a Israel. Trazer um arrependimento a Israel. Israel havia se distanciado do Senhor. Israel havia se distanciado dos preceitos do Senhor. Israel havia se desviado, se afastado da santidade, do verdadeiro culto. Deus havia instituído leis para Israel, né? A lei se indicava até que tipo de sacrifício nós deveríamos trazer ao Senhor, deveríamos levar ao Senhor. E eles davam um jeitinho ali de tentar ajustar algumas coisas, né? Ajustar algumas situações para poder não apresentar ao Senhor o melhor. Muitas situações erradas naquele tempo em Israel. E Israel, né, e vamos falar Jerusalém, eles tinham uma questão muito séria. A teologia chama uma fase de Israel chamada teologia de Sião. Que teologia de Sião é essa? Israel cria que Jerusalém é a habitação de Deus. A Bíblia fala isso, né? Era a habitação do Senhor. E aí nessa habitação, eles acreditavam o seguinte: olha, nós estamos seguros em Jerusalém. A Bíblia fala isso, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Então, Deus estava ao redor do povo, como os montes estão ao redor de Jerusalém. E o povo acreditava que, como Jerusalém era uma cidade santa, e ela está edificada sobre o monte Sião, às vezes o nome dela é Sião, é chamada de Sião, ou Jerusalém, ela está edificada sobre Sião. E aí, o que eles acreditavam?
que enquanto eles estivessem em Jerusalém, eles estariam seguros, independentemente do que fizessem. E aí o que aconteceu? O povo se corrompeu, o povo se desviou dos caminhos do Senhor e passou a crer nisso. Não, enquanto nós estivermos aqui, nada de ruim vai acontecer. Havia idolatria, né? Havia desobediências de todas as ordens, havia reis que estavam se desviando dos caminhos do Senhor. E aí o que Deus começa a mostrar para Jeremias? Olha, virá um povo, a destruição virá, e virá do norte, né? Olha aqui, ó, cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra toda a cidade de Judá. Deus já está trazendo uma palavra para Israel a respeito do que ia acontecer. Por que Jeremias ele começa a falar disso? Porque Jeremias é o profeta que vai exercer o seu ministério antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 589 a 586 a.C., e ele vai exercer o seu ministério com o exílio babilônico. Ele profetiza sobre a derrota de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico que durou 70 anos. E talvez foi o tempo e o exílio que mais afetou Israel, né? Porque o tempo que eles passaram em Babilônia, e os babilônicos agiam de maneira diferente, por exemplo, dos assírios, dos filisteus, que a única função era entrar, guerrear, destruir e saquear. Babilônia não. Ela escolhia os melhores, os principais, os príncipes, os mais inteligentes, levava para a Babilônia, levava o povo para a Babilônia para que eles fossem ensinados na doutrina e na cultura dos caldeus, tá? A Bíblia você vai ver, falando de caldeus e babilônios, é o mesmo povo que eles habitavam ali na região da Caldeia, né? Eram os caldeus. Então a gente vai percebendo que Jeremias era um profeta que estava profetizando, iria profetizar uma coisa, né, que iria acontecer e que nunca aconteceu, e que na verdade os sacerdotes e os escribas, eles acreditavam também que nunca iria acontecer, porque Deus jamais permitiria que a sua cidade fosse destruída, a sua cidade fosse invadida, a sua cidade fosse saqueada, né? E isso acontece, né? Interessante. Então, o versículo 17, estou falando de Jeremias capítulo 1, fala assim: tu, pois, cinge os lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante dele, para que eu não te infunda espanto na sua presença, né? Versículo 19 fala assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus já está dizendo para Jeremias: Jeremias, você vai ter problema. O pessoal da religião de Israel, os habitantes de Jerusalém, eles vão se levantar contra você. E não somente se levantar, eles vão guerrear contra você. Mas eu sou contigo, né, para te livrar. Tá? E aí a gente vai perceber, irmãos, por que Jeremias era o profeta mais com o ministério mais difícil. Porque ele iria pregar uma mensagem do qual as pessoas não acreditariam. Meu Deus do céu. Só que a obstinação deles, podemos dizer assim, né? A obstinação de Jeremias fez com que ele exercesse o seu ministério de maneira irrepreensível, de maneira muito correta diante de Deus. Tudo que Deus pedia que ele falasse, tudo que Deus pedia que ele dissesse, Jeremias obedecia. E ele ensinava e ministrava ao povo, né? E aí a gente entra no capítulo 2. A gente tinha falado com os jovens que nós íamos trabalhar o capítulo 2, o capítulo 3. Esses primeiros 14 minutos foram apenas uma pequena introdução do livro, né, para a gente entender o ministério. Deus nunca prometeu que seria um ministério fácil. Deus nunca prometeu que seria um ministério de milagres, né? Mas Deus prometeu o seguinte: ó, eu vou estar contigo. O povo vai se levantar contra você, você vai ter inimigos, você vai ter pessoas que vão
vão questionar a sua mensagem, vão questionar a sua palavra, né? Ainda mais vindo de alguém, filho de sacerdote, alguém que conhecia a lei. Com certeza Jeremias conhecia a tradição de Sião, a ideia, né, que Jerusalém era a cidade de Deus e não seria jamais abalada. Isso tudo estão nos Salmos, né? A gente canta isso, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, jamais será abalado. Mas só que o povo começou a permitir que o abalo viesse através das suas atitudes, através das suas decisões. Irmãos, Deus nos sustenta, sim, Deus nos sustenta, mas as nossas decisões, as nossas atitudes, muitas das vezes abrem precedentes, abrem brechas na nossa vida para que a luta venha, o inimigo se levante, as destruições venham. Precisamos sempre andar em santidade. Bispo Paulo Rangel, bispo da Igreja Metodista na primeira região, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele fala uma coisa tremenda, que a santidade não nos cerceia, ela nos protege. A santidade não nos limita, pelo contrário, ela nos guarda, ela nos protege. E a gente precisa ter esse entendimento. E aí a gente vai entrar no capítulo 2 de Jeremias, quando Deus fala assim, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Vai, ele está mandando o profeta para dentro de Jerusalém, para começar a clamar e para começar a dizer ali. O que era Jerusalém? O centro religioso de Israel, o centro administrativo de Israel e a cidade de Deus. E olha o que Deus fala sobre Jerusalém. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Olha que coisa linda. Do que Deus está falando? Da saída de quando Israel começou a se tornar nação. Pelo menos a estrutura de nação, o conceito de nação foi formado no deserto. Na saída do povo de Israel do Egito e a caminhada em direção a Canaã, que durou 40 anos. Israel não era uma nação, ele era um agrupamento de pessoas. Ainda não havia nação de Israel, havia o povo hebreu. E durante o deserto, Deus foi dando o quê? As leis, foi ensinando o povo a cultuar, foi ensinando o povo a adorar, foi estabelecendo os sacerdotes, foi estabelecendo a questão do tabernáculo, foi estabelecendo a questão, né, da Arca da Aliança, a criação, de toda a vestimenta dos sacerdotes, as leis, gente, das mais simples. Existem leis que falam sobre você colocar um parapeito no seu telhado, para que ninguém suba no terraço e caia da laje lá embaixo e se machuque. Tem que ter um cercado, tem que ter um parapeito. A gente faz isso até hoje. Havia uma lei falando sobre isso, né, que Deus instituiu. Leis sobre o cuidado dos pais com os filhos, do marido, da esposa. Gente, tem lei para todas as áreas que nós precisamos. E ele fala, olha, quando você andava no deserto, você me seguia numa terra em que não se semeia. Você não planta nada no deserto. Não planta, não existe terra para plantar, não dá para plantar arroz, é só areia. Mas como é que o povo foi alimentado e sustentado naquele tempo? Deus era o sustento do povo. Lembra do maná? Lembra das codornizes? Lembra das águas? As águas amargas de Mara, depois as águas que são quebradas, né? Bate na rocha e sai água. Gente, Deus sustentou Israel. E Deus fala assim, você me seguia. Por que você me seguia? Porque Israel só caminhava quando Deus caminhava. Eles seguiam a nuvem. Havia uma nuvem. E eles seguiam aquela nuvem, que era a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Quando a nuvem se manifestava, se levantava, o povo levantava acampamento. Quando a nuvem parava, o povo parava. Era uma obediência ao Senhor. Irmãos, quantas vezes, quando a gente começa na nossa caminhada cristã, nós não seguimos ao Senhor de maneira irrestrita? Quantas vezes na nossa vida a gente não segue ao Senhor de maneira assim, crendo que Deus vai fazer o melhor?
crendo que Deus cuida de nós. E quantas vezes a gente abandona o primeiro amor, abandona o primeiro estágio, podemos dizer assim. Olha só o que diz o versículo 3, né? Israel era consagrado ao Senhor e era a primícia da sua colheita, né? Então, irmãos, havia uma consagração, uma dedicação, uma entrega de Israel. Havia uma aliança de Israel. Só que, né, eles abandonaram o Senhor. Versículo 7 do capítulo 2 fala assim: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Olha o que Deus fez. Deus falou assim: olha, eu tinha um propósito para a tua vida. Eu tinha um propósito de você passar um tempo no deserto, sim, mas você entrar numa terra que você comeria do melhor daquela terra. Só que, olha o que diz o versículo 7. Depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, da minha herança fizestes a abominação. Deus está mostrando para Israel, através do profeta Jeremias, tudo o que aconteceu de errado em Israel. Para que o povo não se depois fale assim: o Senhor permitiu que viesse um pessoal invadir a gente aqui, destruiu tudo, mas nem falou com a gente. E aí invalidaria a Bíblia, que diz que nada acontece, né, sem que antes Deus o revele aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre traz uma revelação do que vai acontecer. Deus sempre traz um ensinamento das coisas que vão acontecer, das coisas que estão por vir. Irmãos, pessoas estão assustadas com esse tempo. Leia Mateus 24, Mateus 25, leia o livro de Apocalipse, leia Tessalonicenses, né? Os textos que falam, leia Daniel. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu acho que nesse tempo uma das melhores leituras bíblicas é Daniel, para que a gente possa entender o que vai acontecer e as coisas que estão acontecendo. Agora, escute uma coisa, né? Deus sempre mostra, Deus sempre revela, Deus sempre nos avisa de algumas coisas, porque Deus é um Deus misericordioso. O próprio Jeremias vai escrever no livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã. Todos os dias pela manhã Deus está renovando a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor e o seu cuidado. Louvado seja o nome do Senhor por isso, não é verdade? Mas vamos continuar aqui. Versículo 20 de Jeremias 2, né? Ele vai falar do quê? Da idolatria de Israel a Baal. Irmãos, Israel conhecia o verdadeiro Deus, tinha visto os milagres, tinha visto as maravilhas. Aqueles que não viram conheciam as histórias, os relatos, a tradição oral que era passada de pai para filho, né? Conhecia-se as histórias da abertura do Mar Vermelho, da derrota, das 10 pragas. Gente, de tanto milagre, eles vão cair nas mãos de quem? Na adoração a Baal, que era um deus cananeu, né? Um deus da fertilidade, o Deus que cuidava das colheitas, acreditava-se que cuidava das colheitas, e se esquecem do Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, meu Pai do céu, não é? E vamos lá, vamos continuar vendo aqui, olha só, cadê? Aqui, ó, versículo 20, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Coisa terrível, né? Coisa terrível mesmo. E aí Jesus, versículo 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de uma vide brava, né? Irmãos, são situações que a gente vai vendo que como Israel foi abandonando o Senhor. E hoje a gente vê exatamente isso. A igreja do Senhor, muitas das vezes, ela tem abandonado a sua presença e a glória de Deus. Ela tem permitido algumas situações que são pecado. E o pecado continua sendo pecado, né? O pecado, ele não tem outra palavra para você definir pecado. Ele não é um comportamento, ele não é uma ideia, ele não é uma... Não, pecado é pecado. E a Bíblia condena o pecado. A única maneira de você ser livre do pecado é através do sangue de Jesus.
né, através do sacrifício de Jesus na cruz do Senhor. E aí o versículo 31, olha o que diz o versículo 31 de capítulo 2 de Jeremias. Ó, que geração! Gente, parece que Deus está falando hoje para a gente. E não para o profeta Jeremias em 600, mais ou menos. O ministério dele começou no ano 605 a.C., mais ou menos, né? Então, não parece que é 600 a.C., parece que é 2020. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Deus está dizendo assim, será que eu sou um peso para vocês? Será que o problema da vida de vocês sou eu? Né? Ou uma terra mais espessa que escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Irmãos, tem pessoas que querem ser livres, livres de um jugo. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter meu entendimento, eu posso tomar as minhas decisões, né? Irmãos, não é isso não. Existe uma palavra de Deus para a gente seguir, existe uma palavra de Deus para a gente obedecer, existem preceitos e princípios dos quais Deus instituiu na sua palavra que são irrevogáveis e são inegociáveis. Assim como na Constituição brasileira, nós temos no artigo 5º da Constituição as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas, né, que garantem a nós, indivíduos, cidadãos, direito à liberdade de expressão, direito a culto religioso, tantos direitos ali são considerados cláusulas pétreas, não podem ser mexidas. A mesma coisa são os princípios de Deus, são princípios eternos, que não podem ser alterados, que não podem ser mudados. Só que nós queremos mudar, dizendo o seguinte, eu preciso ser livre, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, né? Eu crio as minhas regras, eu determino. Irmãos, não é assim. Me desculpe se eu estou frustrando você, mas a Bíblia fala uma coisa interessante. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Seu caminho não é mais seu, é do Senhor. Sua vida não é mais sua, é do Senhor. Seus projetos não são mais seus, mas eles estão agora nas mãos do Senhor. Você está entendendo isso em nome de Jesus, né? Olha só, meu Deus do céu, nas orlas dos teus vestidos achou-se também o sangue de pobres e inocentes. Olha a violência, a idolatria que vai gerar abominações, que vão gerar violências entre um povo que não foi ensinado assim. Israel não foi ensinado. Gente, o ensino de Israel vem direto do trono de Deus. Hoje nós somos ensinados através de pastores e pastoras que levam a palavra, pregadores, missionários, evangelistas, apóstolos, mestres, né? Pessoas que nos ensinam através da palavra do Senhor, da revelação de Deus para as nossas vidas. E quantas vezes nós olhamos, ouvimos a palavra, pegamos aquilo ali e falamos assim, meu Deus, eu não vou seguir isso não. Eu tenho direitos. Sim, temos direitos, mas não somente direitos, temos também deveres, né? E aí, por isso que vai chegar lá no capítulo 3, versículo 14, olha só o que diz o capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Deus já começa a dizer para Israel que Israel é um rebelde. Por que Israel é considerado rebelde? Porque ele se afastou do Senhor. Então, irmãos, o livro de Jeremias é isso, né? Claro que hoje são apenas algumas pinceladas aí das coisas que nós estamos vendo, mas nós precisamos entender. Deus é Deus que confronta, Deus é Deus que ensina, Deus é Deus que conserta, Deus é Deus que consola, Deus é Deus que corrige, Deus é Deus que abençoa, né? E eu e você precisamos estar totalmente disponíveis para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Para que Deus tem um propósito, Deus tem um projeto na sua vida. Eu tenho plena convicção disso. Deus tem. E Ele quer que esse projeto que Ele tem se estabeleça e se realize. Amém? Querido, Deus te abençoe por hoje. A gente vai continuar depois. A gente teve um problema hoje, por isso que a nossa aula não foi pelo Zoom, né? Não foi pela plataforma.
mas depois, domingo que vem, a gente continua ministrando essa palavra, ensinando um pouquinho sobre o livro de Jeremias. Bom, Deus abençoe a sua vida, graça e paz, em nome de Jesus.